terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran para mais uma aula de biologia com vocês. Na aula de hoje, olha só o que a gente vai ver. A gente vai compreender conceitos fundamentais da genética. Quais conceitos? Genótipo, fenótipo, gene dominante e recessivo, homozigoto e heterozigoto e ainda começar a conhecer ali os princípios básicos da primeira lei de Mendel. Vamos lá para o nosso Eu Sei Que Você Sabe de hoje. Qual a diferença entre DNA, cromatina e cromossomo? Você já estudou isso? Lembra qual que é a diferença entre eles? Não lembra? Então vamos relembrar aqui junto. Olha só. A gente está vendo esse desenho e está mostrando aqui um cromossomo, está mostrando o DNA. Veja que o DNA ele vai se espiralizando, se compactando até formar um cromossomo. Então a diferença entre essas três coisas que eu te falei é o grau de compactação do DNA. Por que o DNA tem que se compactar? O DNA é uma fita longa, de mais de 2 metros de comprimento, e ele cabe no núcleo de uma célula, que é algo microscópico. Então, como é que isso acontece? Por causa disso, desse grau de compactação. Ele se enrola tanto, ele se compacta tanto nas proteínas chamadas histonas, que ele vai formando primeiro a cromatina, e a cromatina ainda vai se compactando, então cromatina é DNA mais proteína, e cromossomo é o máximo grau de compactação dessa cromatina, que é o DNA enrolado em proteína. Então, a diferença entre entre DNA, cromatina e cromossomo é a diferença do grau de compactação do DNA. Tudo bem? Continuando aqui, gente, nossa notícia de hoje. Filhos da Lua, a comunidade de albinos no Maranhão. Eles ganharam fama internacional na década de 1970, quando um programa de TV noticiou que a Ilha dos Lençóis, na costa do Maranhão, abrigava a maior concentração de albinos do mundo. Newton Freire Maia, geneticista da UFPR, registrou 18 indivíduos albinos em uma população de 450 habitantes, um índice de 3% que supera em 6.000 vezes a média mundial, que é de 0,0005%. Então, olha só que interessante, a gente tem aqui no Brasil uma ilha com 6.000 vezes mais concentração de albinos do que qualquer outro lugar do mundo. O albinismo é uma característica genética e a gente vai entender um pouco sobre essas características hoje. Então, o gene é um fragmento de DNA que codifica uma proteína. Então, o DNA, aquela fita, dupla fita grandona lá, tem vários genes, ou seja, vários segmentos de DNA que codificam proteínas diferentes. O que são alelos? Alelos são genes localizados no mesmo locus, ou seja, na mesma posição. Então, veja aqui, ó, eu tenho o alelo A, alelo B. São genes localizados em uma mesma parte do cromossomo, né? E 2 cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho locus 1, ou seja, localização 1, para o caractere 1. Locus 2, né? Que é a localização 2, para o caractere 2. O que mais que é importante saber? Que a gente sempre vai receber um cromossomo do pai, lá no espermatozoide, e um da mãe, que vem do óvulo. Primeiro quiz de hoje, então, para ver se você relembrou essa parte aí, se você entendeu essa parte aí. O surgimento de novos alelos pode ser explicado por qual processo? Mutação? B. Reprodução? C. Permutação? Ou D. Divisão celular? E aí, gente? Difícil? No começo parece, né? Você fica, o que é o alelo mesmo? Então, são aqueles genes que codificam uma mesma coisa e estão localizados em cromossomos homólogos. Então, você viu lá que tinha o azão e o azinho, por exemplo. Como é que surgiu um diferente do outro?
surge a partir do processo de mutação. Então, a mutação, ela é responsável pelo surgimento de novos alelos. Tudo bem? Continuando aqui então, gente. Outro conceito básico que você precisa compreender para a gente dar sequência nas aulas. Diferença entre heterozigoto e homozigoto. Homo, o nome já está dizendo, homo significa igual, então você tem alelos iguais. Heterozigoto, hétero significa diferente, então você tem alelos diferentes. Então veja só aqui, homozigoto possui alelos iguais. A gente representa esses alelos por letras. No caso aqui eu coloquei a letra A, mas poderia ser qualquer outra letra, tá? Então, azão, azão ou azinho, azinho. O heterozigoto, alelos diferentes, então eu tenho um de cada, azão, azinho. Então, de volta, eu tenho dois tipos de homozigoto, azão, azão ou azinho, azinho, e tenho um tipo de heterozigoto, azão, azinho. Mais um conceito fundamental, mais um conceito básico para você, a diferença entre o gene dominante e o gene recessivo. O gene dominante, o nome já está dizendo, ele domina o recessivo. Então, o gene dominante, ele manifesta a característica tanto em homozigose, ou seja, azão, azão, como em heterozigose, azão, azinho. Por quê? Porque o azão, ele inibe a manifestação da característica do azinho. Já o gene recessivo, ele precisa estar em dose dupla para que a característica que ele representa se manifeste. Então, ele precisa ser azinho, azinho. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem dois alelos. O primeiro alelo, azinho, azinho, então está aqui em homozigose e é recessivo, então está expressando a característica. Já aqui no caso do B, ó, Bzão, Bzinho, a característica que vai aparecer é do Bzão, a do Bzinho é inibida nesse caso. Tá? Então aqui, dominante domina sobre o recessivo. Mais um quiz, gente. Vamos lá? Vamos ver se vocês compreenderam? Genes que atuam no mesmo caractere e ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos são chamados de letra A, genes dominantes, letra B, genes recessivos, letra C, genes alelos ou letra D, genes homozigotos. E aí, conseguiu? Achou tudo mais ou menos igual? Vamos ler de volta o enunciado? Olha só. Genes que atuam no mesmo caractere e ocupam a mesma posição, gente. Ocupam a mesma posição, você tem que lembrar que são genes alelos. Gene dominante só quer dizer que ele domina sobre o recessivo. E eles são genes alelos, né? O dominante e o recessivo. E homozigoto só quer dizer que eles são iguais. Então, a resposta correta é a letra C. Mais um conceito bem importante para você que você não pode esquecer, gente, tá? Esses conceitos têm que estar bem fixadinhos na cabeça de vocês todos, né? Primeiro conceito aqui, fenótipo. E o outro, genótipo. Então, veja, genótipo, o nome já está dizendo também. São os genes, o conjunto de genes de um indivíduo, né? A constituição genética dele. O fenótipo já quer dizer a característica física, a característica química, a manifestação do genótipo. No caso do fenótipo, ele tem a interferência do genótipo, mas ele também pode ter interferência do meio. Então, olha só esse exemplo aqui para vocês. Eu coloquei 3 florzinhas. O genótipo delas, a primeira aqui é azão, azão, a segunda, azinho, azinho, a terceira, azão, azinho. Vocês estão vendo, ó, que aqui o azão ele domina sobre o azinho. Por quê? Porque não apareceu a característica do azinho aqui.
que seria a característica branca, o fenótipo branco. Apareceu o fenótipo lilás. Então, a gente tem 3 genótipos diferentes, mas tem 2 fenótipos. Eu falei para vocês que o fenótipo, além de importar o genótipo do indivíduo, também importa a interferência que ele sofre do meio. Um exemplo bem bobinho, mas que é para você fixar isso na cabeça, imagine 2 irmãos gêmeos. Gêmeos idênticos, são clones um do outro. Então, eles têm o mesmo genótipo. Mas um leva uma vida extremamente saudável, pratica atividade física, se alimenta bem, não fuma, não bebe, né, só socialmente, vamos dizer assim. O outro não, o outro é sedentário, bebe um monte, fuma um monte. Com o passar do tempo, mesmo eles sendo clones um do outro, eles tendo o mesmo genótipo, o fenótipo deles vai ficar diferente. E aquele irmão que não se cuidou, que levava uma vida totalmente sedentária e que bebia um monte, fumava um monte, você vai ver, ele vai parecer mais velho do que aquele outro que levava uma vida totalmente saudável. Tá? Então, eles têm o mesmo genótipo, mas o fenótipo ficou diferente. Por quê? Por causa da interferência do meio. Tá? Então, pode ocorrer isso também. Outro exemplo aqui, gente. Olha só essa espécie de borboleta. Então, você está vendo ali ela em formato de lagarta ainda, e depois, quando ela virou adulta, e virou uma borboleta bem bonita, né? Elas têm o mesmo genótipo, pois é o mesmo indivíduo. O genótipo não muda. O genótipo do indivíduo, ele nasce com esse genótipo e termina com esse genótipo. Mas o fenótipo é diferente. Tá? Então, elas têm o mesmo genótipo, porque é o mesmo indivíduo, mas o fenótipo, que é a característica, é diferente. Isso é bem importante. Mais um quiz, gente. Um anfíbio teve seu ciclo de vida acompanhado por um estudante. Do ovo, eclodiu um girino que, após certo tempo, sofreu metamorfose e virou sapo. O animal teve, durante as etapas do seu ciclo de vida, letra A, genótipo e fenótipo idênticos. Letra B, genótipo idêntico e fenótipo diferente. Letra C, genótipo diferente e fenótipo idêntico. Ou letra D, genótipo e fenótipo diferentes. E aí, gente, conseguiu? É fácil, né? Então, é o mesmo indivíduo, girino e sapo. Então, ele tem o mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferente. Então, isso é importante, gente. Genótipo, genes, característica genética. Fenótipo, característica física, química do indivíduo. Tá bem? Primeira lei de Mendel. A gente vai dar uma introduzida nesse conteúdo nessa aula. Olha só o que Mendel, ele era um botânico. Ele também era monge e ele estudava as ervilhas. E ele começou a reparar que conforme ele ia fazendo o cruzamento das ervilhas, ele conseguia identificar como é que alguns caracteres iam se mantendo ao longo das gerações. Então, olha só o que diz a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação dos fatores ou monohibridismo. As características são condicionadas por pares de fatores que se segregam na formação dos gametas, de tal modo que os gametas são sempre puros. Tá, professora, eu não entendi nada. Então, vamos tentar deixar um pouco mais claro isso aqui. Olha só. Quando ele fala de características, ele está falando de fenótipo. Quando ele fala de pares de fatores, ele está falando dos genes, porque não tinha esse nome ainda, né? E ainda aqui, quando ele diz puro, ele quer dizer que só tem um alelo. E isso é óbvio, gente. Olha só. O fenótipo é condicionado por genes, né, por pares de genes, que se segregam na formação dos gametas durante a divisão celular. Então, segregam, eles se separam, de modo que os gametas sempre vão ter um cromossomo só.
Então ele vai ser puro. Ou ele vai ter, por exemplo, o cromossomo que carrega o alelo azinho ou o azão. Então ele é puro. É isso que está dizendo aqui. Olha só então o que ele fez na experiência dele. A gente tem aqui a geração parental, que a gente coloca a geração P, representando aqui, que tinha as ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E ele sabia que essas ervilhas elas eram puras. Como é que ele sabia disso? Ele cruzava a ervilha amarela com amarela e sempre nascia ervilha amarela. Verde com verde sempre nascia ervilha verde. Então ele sabia que elas eram puras. O que ele resolveu fazer? Pegou uma ervilha amarela, pegou uma ervilha verde e resolveu fazer o cruzamento entre elas. E ele viu que 100% da geração F1, que é os descendentes, né, da geração parental, geraram ervilhas amarelas. E ele então chegou à conclusão que a cor amarela dominava sobre a verde. O que ele fez na sequência? Ele pegou essas ervilhas, que eram as filhotinhas, vamos dizer assim, e fez um cruzamento entre elas. Então ele fez uma ervilha azão-azinho cruzar com outra azão-azinho. Quando veio a geração F2, ele percebeu que ele tinha 3 ervilhas amarelas para cada ervilha verde. Então 75% das ervilhas eram amarelas e 25% verdes. Essa proporção da primeira lei de Mendel, quando você cruza 2 indivíduos heterozigotos, é sempre 3:1 quando eu estou falando de fenótipo, tá bem? Então, cor amarela domina sobre a cor verde, que é a recessiva nesse caso. Um quiz. O cruzamento entre um indivíduo homozigoto dominante e outro homozigoto recessivo vai gerar indivíduos de que tipo? Leia e diga para mim qual é a resposta correta. Se você está prestando atenção na explicação, você já pensou isso, já viu de cabeça, porque a gente acabou de falar isso, né? Então, olha só, cruzamento entre o indivíduo homozigoto dominante, que é o azão, com homozigoto recessivo, que é o azinho, vai gerar 100% de indivíduos heterozigotos, que são azão-azinho. Tem um gene, um alelo de cada, tá? Aí, gente, para fazer esse cruzamento, nem sempre é tão simples assim do jeito que a gente fez na nossa cabeça agora, né? A gente usa um recurso que a gente chama de quadrado de Pinet. Então, vocês estão vendo aqui o quadrado de Pinet, ele tem 3 linhas e 3 colunas. O primeiro aqui você anula, porque você não vai usar, e você vai colocar, então, separar esses gametas. Então, você vai pegar lá, digamos lá, ervilha, azão, azinho. Então, eu vou colocar o azão num quadradinho, o azinho no outro. A outra ervilha também, ó, azão, azinho. Separei os gametas. Esses quadrados do meio eu vou juntar, como se tivesse ocorrido a fecundação. Então, olha só, azão, azão. Próxima, azão, azinho. Então, sempre você vai pegar uma linha e uma coluna e vai juntando. Azão, azinho, azinho, azinho. Então, esses do meio aqui são os descendentes. E esses, a primeira linha e a primeira coluna, são os gametas. Tá? Então, esse é o quadrado de Pinet, que ajuda bastante na resolução dos exercícios. Então, vamos lá um exercício para você treinar isso, para ver se você consegue sozinho. Um homem heterozigoto para o albinismo casou-se com uma mulher de genótipo igual ao dele. Sabendo-se que o albinismo é uma característica recessiva, determine a probabilidade de este casal ter uma criança albina.
começo parece difícil, gente. Então pegue seu caderno, a sua folha que você está resolvendo um exercício e vá rabiscando e fazendo as anotações que você precisa para identificar qual que é o gene dominante, qual que é o gene recessivo para fazer o cruzamento, tá? Então vamos ler de volta junto aqui, ó. Um homem heterozigoto para o albinismo. Heterozigoto, genes diferentes, alelos diferentes. Então ele tem um Azão e um Azinho. Casou-se com uma mulher de genótipo igual ao dele, então ela também é Azão-Azinho, porque genótipos são os genes, lembra? Então aqui, ó, o homem, Azão-Azinho, a mulher, Azão-Azinho. Sei disso porque eu li o enunciado, tá? Continuando. Sabendo-se que o albinismo é uma característica recessiva, ou seja, gente, o albinismo é causado pelo Azinho-Azinho, em dose dupla ali, né? O que é o albinismo? Só para você saber, né? O albinismo é uma característica genética em que as pessoas não produzem a proteína melanina. Então, elas são bem branquinhas, que é o caso que a gente viu lá na reportagem do início da aula, tá? Então, olha, albino vai ser o recessivo, Azinho. Quem não é albino, ou seja, quem produz a melanina, é o Azão alguma coisa. Pode ser tanto o Azão quanto o Azão-Azinho, tá? Então, a gente já descobriu isso que é fundamental para o exercício. Agora, eu vou fazer meu cruzamento. Olha só, peguei os gametas do pai, Azão-Azinho, separei aqui nos quadradinhos, e os da mãe também, Azão-Azinho. Agora, nesses do meio, eu vou fazer a junção, né? Vamos lá, Azão-Azinho, desculpe, Azão-Azinho, Azão-Azinho e, por último, o Azinho-Azinho. Então, você vai fazendo sempre uma linha com uma coluna, uma linha com uma coluna. O que o exercício está te perguntando? Ele quer saber qual é a probabilidade desse casal ter uma criança albina. Albina é como? Você já anotou aqui, Azinho. Então, tá aqui, ó. Qual que é a probabilidade? É uma chance em 4 possíveis. Uma chance em 4 possíveis. Aqui está em porcentagem, gente. Se tivesse em fração, era 1/4. Mas está em porcentagem. Como é que você faz, então? É só lembrar que os 4 quadradinhos representam 100%. 100% divididos por 4 dá 25%. Então, cada quadradinho representa 25%, que é a nossa resposta correta. Conseguiu? Se não conseguiu, gente, não fique triste. Tente outros exercícios que eu tenho certeza que você vai aprender direitinho aqui, tá? Esse começo é tranquilinho. Gente, olha só esse GIF mostrando para vocês, então, o quadrado de Pinet, a primeira lei de Mendel. Então, ele colocou ali 2 bichinhos, né? Os 2 são heterozigotos e vai fazer a junção, então, no quadrado de Pinet. Então, vamos voltar, esperar o GIF voltar do começo para a gente explicar aqui. Então, tá lá, ó. Então, eu vou juntar o Hzão com o Hzinho, é outra letra que eu estou usando, Hzinho, Hzinho. Só troquei a letra. Tudo igual. Então, eu vou ver, ó, que eu tenho 50% de cada fenótipo. Então, eu tenho 50% do Hzinho, 50% do Hzinho. Então, 50% de um fenótipo, 50% também do genótipo nesse caso. O que a gente viu na aula de hoje? Bastante coisa, né? A gente viu os conceitos fundamentais da genética e também deu uma introduzida aqui nos conceitos da primeira lei de Mendel. Isso é fundamental para dar sequência aí no andamento das aulas. Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, entre em contato com o seu professor, ele está esperando para tirar suas dúvidas. Até a próxima!